Ótima noite para você. Estamos começando mais um Politeia para debater os principais fatos políticos que marcaram esta semana. Hoje é domingo, dia 15 de setembro de 2013. E nesta semana o foco foi a votação no Supremo Tribunal Federal dos embargos infringentes no caso do Mensalão. A votação terminou empatada em 5-5 e a decisão final ficou com o ministro Celso de Mello. O anúncio do voto ficou para quarta-feira que vem desta semana e o fato agora é que alguns dos réus podem ter novo julgamento. E isso só deve ocorrer em 2014, ano de eleição. Mas será que isso vai ser bom politicamente para o PT? Afinal, ano que vem é eleição e a oposição está de olho nos escorregões dos adversários. Em Goiás, a aliança PT e PMDB parece cada dia mais frágil, pelo menos é o que tem dito aí os críticos, com essa divisão de opiniões sobre quem vai disputar o governo estadual. Continue conosco nessa discussão, afinal de contas o PMDB, por falar em PMDB, tem novo presidente aqui no Diretório Metropolitano. Eu convido você a estar conosco e participar por meio do telefone, fazendo a sua pergunta, fazendo a sua crítica, dando também a sua opinião. 3254-1079 é o nosso telefone para você ligar e participar. E para me ajudar, é claro, como todas as noites de domingo aqui comigo na bancada, o Wellington Borges, nosso jornalista convidado aqui da Rede Fonte de Comunicação. Tudo bem? Preparado para esta noite? Muito boa noite, Luzeni. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje é uma noite especial porque nós vamos entrevistar um deputado que tem uma forte base eleitoral lá na minha cidade, a cidade de Anápolis. Vamos querer saber muito sobre a política desse município. A cidade de Anápolis que tem aí um dos grandes nomes para candidatura a governador em Goiás. Bom, nós estamos falando aqui do irmão dele, do irmão desse candidato, que é Rubens Ottoni, deputado federal pelo PT. Boa noite, muito obrigada por ter nos atendido mais uma vez conosco, discutindo aí a política no Brasil. Boa noite, Luzeni. Boa noite, Wellington. Uma satisfação poder estar participando aqui com vocês mais uma vez desse espaço privilegiado de debate, de discussão, e sempre uma honra estar com vocês. Bom, eu vou começar então já falando a respeito daquela questão que eu deixei logo no início do programa, que era sobre ser bom ou não essa história dos embargos. Ficou com o Celso de Mello, então, a decisão 5-5 nessa semana, a votação lá dos embargos infringentes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se ele votar a favor, esses réus, vão ter a oportunidade, então, de fazer o quê? De ter um novo julgamento e que deve ficar, então, para 2014. E aí a questão, vai ser bom ou não? Porque, mais uma vez, o PT na berlinda, vamos assim dizer, nomes do PT, pelo menos, será que não poderia prejudicar um pouquinho mais, deputado, a imagem do partido num ano eleitoral? É claro, Luzeni, que os nossos adversários torcem para isso. E já tem torcido há muito tempo. E quando não tem problema, eles tentam inventar. E até hoje não conseguiram. Por quê? Porque o povo não é bobo. Se iludem e se equivocam aqueles que podem achar que criando situações de momento, pode tirar proveito disso para os seus interesses políticos e de grupo. O povo, na hora de decidir, ele escolhe aquilo que ele acha mais adequado. O povo escolhe as propostas que ele acha mais indicado no momento. E isso tem sido assim. Falavam que o Lula não podia ser presidente da República, porque isso era um problema, que não ia ter condição de governar o país. E o povo não acreditou nessa coisa. Depois, no governo do Lula, aconteceu esse caso do Mensalão. Falaram, está vendo? Agora o Lula não vai ser reeleito. E o povo reelegeu o Lula. Por que o povo reelegeu o Lula? Porque sabia da seriedade. Não quer dizer que o governo do PT é um governo 100% de mil maravilha, que não tem falha, que não tem erro. Não. Todo governo tem falha, tem erro, tem limitação, porque o governo é feito de gente. Agora, o povo brasileiro não é bobo. Ele escolhe aquilo que é mais adequado. Sabe que tem falha, que pode ter um erro aqui, outro ali, tem muita deficiência em algumas políticas? Tem, nós mesmos temos consciência disso, mas o povo tem reconhecido que o Brasil está no caminho certo. Eu não tenho dúvida nenhuma que, mais uma vez, aquilo que nós estamos fazendo à frente do governo, à frente dos espaços que nós temos tido oportunidade de governar, é uma referência para que no próximo ano, na disputa eleitoral,
nós possamos novamente ter o apoio do povo brasileiro. E o que o senhor espera? O senhor acha que vai haver aí um voto favorável ou não, né, contra do Celso? Não, isso não me preocupa. Eu acho que, inclusive, há um equívoco muito grande da mídia, ou, digamos, de uma parcela da mídia, de querer transformar um julgamento do Supremo Tribunal Federal num caso midiático. Eu acho que é, inclusive, ruim para o Supremo Tribunal Federal, que ele não deveria ficar com essa situação até refém desse disse-me-disse ou desse marketing em torno de um julgamento que deve ser um julgamento que tenha referência não apenas para aqueles que estão sendo julgados, porque aquilo que está sendo discutido ali é para ser referência e jurisprudência para todos os julgamentos que vierem para frente. Não é igual, por exemplo, a mídia tem colocado, uma parcela da mídia, é bem verdade, onde primeiro dizer que o que está em jogo é que, tem alguns até que falam que é anulação do julgamento, que vai ser julgado de novo. Não é verdade. O que está sendo colocado ali é a possibilidade de revisão para aqueles que tiveram uma votação apertada. Para aqueles que perderam, pelo menos tiveram 4 votos favoráveis. São 12, né? E aí é uma revisão, mas não pode trazer provas que estão fora do processo, só pode ser revisto aquilo que já está dentro do processo. E isso também não vai valer, não é? Porque tentam passar a imagem, isso aqui é uma questão política por causa daqueles que estão sendo julgados, então vai ter um posicionamento. Não, o que julgarem ali vai servir de referência para todos os julgamentos da agora para frente. Mas o senhor não acha que, por exemplo, julgando com rigor esse pessoal que sujou um pouco a imagem, o nome do PT, não seria, inclusive, bom para o partido já em 2014 também? Não, eu acho, inclusive, que o que os nossos adversários já tentaram tirar proveito disso, tentando desgastar o Partido dos Trabalhadores, isso foi desde a eleição de 2006. Não conseguiram, porque aquilo que eu disse para você, enganam-se aqui. Eu costumo dizer assim, bobo de quem pensa que o povo é bobo. Uhum. O povo sabe escolher e sabe separar as coisas. Sabe separar as coisas. Todo lugar tem erro. Quando eu estou aqui, não estou falando que o PT não tenha falha, não tem erro, não tem limitação. Não, o PT é feito de gente. Tem falha, tem erro. A igreja que é a igreja, que foi chamada para ser santa, nós encontramos falhas, erros e limitações, porque é feito de gente. Então, o povo sabe separar essas coisas, mas sabe, então ele não embarca nessas coisas que os adversários, claro que querem. Não mas deveria ele sabe tirar escolher. aquele que está sujando o nome do partido, porque o senhor cita a igreja. A igreja, quando ela vê que uma pessoa não está entrando dentro das regras da igreja, ela exclui, né? Retira, pelo menos retira da liderança. Não deveria ser a mesma coisa com relação ao partido? Pergunta para o povo. Mas o povo não acha, não. O povo tem, por exemplo, a população. Alguém falou isso que você está falando em 2005. E por isso sugeriu, inclusive, que o povo brasileiro não votasse no Lula na reeleição. E o povo votou. Você acha que não vai influenciar, o povo votou. Depois, quando o Lula foi reeleito, falou assim, mas agora, isso é porque era o Lula. Agora não é o Lula mais, o PT não pode lançar o Lula mais, agora eu quero ver. Agora, aí vieram com a mesma propaganda e os mesmos argumentos. E o povo, que já tinha feito história, escolhendo o primeiro trabalhador presidente da República, fez história novamente, escolhendo a primeira mulher presidenta do Brasil. É por isso que eu digo, o povo não vai nessas coisas. O povo, na hora, escolhe a melhor proposta, a melhor ideia, o melhor caminho, a melhor trajetória e sabe separar as coisas. Em todo lugar, erro não é privilégio, erro e acerto não é privilégio de A ou de B. Mas o povo está prestando atenção na história Exatamente. Também agora, né, deputado? Claro, ainda bem. Justamente, é o que eu estou dizendo. É justamente porque presta atenção na história que tem nos apoiado. Agora, deputado, há 2 julgamentos, na verdade, né? O primeiro foi o julgamento político, né, que é o das urnas, e pelo qual o ex-presidente Lula e a presidente Dilma passaram. Mas, como o senhor bem disse, é um caso que está em voga, né, desde 2005, 2006, e que vai perdurar aí com esse julgamento por pelo menos 2 eleições, a do ano passado e, possivelmente, a do ano que vem. Qual é o prejuízo que o senhor acredita que o partido vai ter com esse caso em voga? A população praticamente nunca acompanhou por tanto tempo um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ou não tem prejuízo? Não, eu acho que não. Eu acho que é o que eu disse. O povo é sábio e sabe separar as coisas.
E na hora da eleição, ele escolhe entre aqueles que estão disputando e que têm as suas propostas, aquele que ele julga mais adequado para aquele momento, baseado na história, baseado no que cada um fez. Agora, é claro que na luta política, cada um usa das armas que pode usar. O que eu estou dizendo para vocês é que essas armas que os nossos adversários têm a esperança de poder usar na eleição do próximo ano, são armas que eles já usaram em 3 eleições seguidas e não funcionou. Deputado, agora nomes históricos, né, do Partido dos Trabalhadores foram citados, né, nessa questão do processo do mensalão, entre eles o José Genuíno, o José Dirceu, e essa semana o PT perdeu aí um grande líder, né, que foi deputado federal, ex-ministro das comunicações do governo Lula, que foi Luiz Guxiquem, que foi absolvido de todas as acusações nesse julgamento. Você acredita que ele foi injustiçado? Luiz Guxiquem foi uma grande referência no nosso trabalho. E aqui eu rendo uma homenagem a um grande líder que começou no seu trabalho sindical e que do trabalho sindical chegou ao trabalho político, foi dos primeiros deputados federais eleitos pelo Partido dos Trabalhadores, a nossa segunda bancada, foi constituinte, cumpriu um papel muito importante num momento muito difícil da nossa caminhada, naquele momento de início de construção do Partido dos Trabalhadores. E que também foi um desses que se tentou jogar um desgaste, ou tentou se desgastar na esperança de assim desgastar o Partido dos Trabalhadores. E no caso dele, a própria justiça, não a fala do Partido dos Trabalhadores, mas a própria justiça chegou à conclusão que realmente ele era inocente e aquilo que tentavam imputar a ele não era verdade. Então, ele foi absolvido em vida. Já que nós estamos falando de história, vou lembrar aqui, também falando a respeito de nomes, grandes nomes, Rubens Ottoni é um dos grandes nomes do PT aqui no estado de Goiás, se não o maior, pelo menos o Valdir Camacho chegou a falar, inclusive, que era, e sugerindo o nome dele lá no ano de 2011 ainda, para as eleições em 2014. Então, naquela época, já discutindo essa história toda. E eu me lembro que o senhor, naquela época, antes mesmo das eleições de 2012, já começava a correr o estado, já ia atrás mesmo aí dos apoios dos prefeitos. Como é que está agora? E o senhor continua, claro, sendo uma das personalidades políticas do PT no estado de Goiás e tem buscado, claro, aglomerar as bases para poder fazer um nome agora em 2014, né? Como que está esse trabalho do senhor? Olha, Luzeni, o trabalho do Partido dos Trabalhadores está muito bem. Eu diria que o PT vive hoje o melhor momento da sua história. É o melhor momento, tanto do ponto de vista dos lugares onde nós temos administrado, nosso governo federal tendo muita coisa a mostrar, nós podemos comparar o que nós estamos fazendo em nível federal com os governos anteriores, em qualquer área do governo, comparar e mostrar o que era e o que está sendo hoje. Podemos discutir isso com toda tranquilidade. Pegarmos a Prefeitura de Goiânia com o prefeito Paulo Garcia, a Prefeitura de Anápolis com o prefeito Antônio Roberto Gomide, para nós é muito orgulho, temos muita coisa a mostrar. E é o melhor momento também do ponto de vista dos nossos objetivos aqui em Goiás. O PT hoje não apenas administra Goiânia, mas administra várias cidades no interior. E, como você bem disse, quando nós saímos da eleição de 2012, o meu nome era o nome lembrado pelo Partido dos Trabalhadores para poder, até antes de 2012, no sentido até de preparar as eleições de 2012, o meu nome era um nome colocado como candidato a governador e era referência do Partido dos Trabalhadores. E eu cumpri esse papel e julgo que foi muito importante para a nossa organização nas eleições municipais. O fato é que o partido cresceu muito. E as eleições de 2012, elas trouxeram para o PT um momento político melhor ainda, porque ao reelegermos o prefeito Paulo Garcia em Goiânia e ao reelegermos o prefeito Antônio Roberto Gomide com a votação de quase 90% dos votos em Anápolis, a situação política do PT tornou-se outra. Então, o Partido dos Trabalhadores, que tinha o deputado Rubens Ottoni, o nome que era lembrado como possibilidade de ser construído para ser a referência de uma candidatura a governador, passou a ter 2 nomes com visibilidade muito maior, governando a capital e governando uma cidade importante como Anápolis. Então, hoje, o Partido dos Trabalhadores, mais do que nunca, está presente no debate da sucessão. Não há como falar na sucessão
de Goiás sem citar o Partido dos Trabalhadores. Não quer dizer que o Partido dos Trabalhadores vai lançar a candidata a governadora a ferro e fogo. Não, mas ninguém discute a sucessão sem falar no Partido dos Trabalhadores. O senhor acredita que o PT hoje é o partido da oposição que tem as melhores condições, até por essa disputa interna que a gente vê no PMDB? Olha, eu diria para você, Wellington, que o PT tem todas as condições e tem legitimidade para não apenas estar à mesa da negociação, da discussão, como também tem legitimidade e tem força para indicar nomes. Agora, o PT também tem maturidade para entender que ninguém vai no processo eleitoral, ninguém ganha eleição sozinho. Nós aprendemos isso no dia a dia. Ninguém ganha eleição sozinho, ninguém vai para um processo desse, nem governa sozinho. Então, você tem que construir alianças. E é isso que nós temos trabalhado. Então, nós temos maturidade, nós sabemos da nossa força, sabemos que nós temos a nossa importância, sabemos que nós temos nomes a serem indicados, a serem apresentados à altura do debate da sucessão, mas isso também não nos sobe na cabeça a ponto de falar assim, não, nós vamos de qualquer jeito, aqui se ninguém quiser conversar com a gente vai de qualquer jeito. Não, nós queremos dialogar, achamos que a oposição em Goiás ela cresceu muito, que a oposição unida ela tem condição de ganhar a eleição, então nós estamos trabalhando em todo o estado, e eu tenho, Luzeni, andado o estado de Goiás todo, mas não apenas falando com o Partido dos Trabalhadores, dialogando com os outros partidos que apoiam a nossa presidenta Dilma e que aqui em Goiás estão dispostos a fazer oposição ao governo do estado, a construir uma alternativa política. Então, para construir esse ambiente, Wellington, favorável, de aliança, de relacionamento, de confiança, para que nós possamos estar juntos numa única chapa majoritária. E se não for possível unir toda a oposição numa única chapa majoritária já no primeiro turno, pelo menos que a gente crie um ambiente favorável para que pelo menos no segundo turno a gente esteja junto, em condição de disputar e ganhar as eleições. Deputado, o senhor fala de ciclos, né? Eu me lembro que o senhor falava que o PSDB já estava passando aqui em Goiás, que já estava indo para 14 anos de governo, né? Com a Marconi, depois Alcides, a gente acompanhou esse ciclo do PSDB. O senhor falava, não, está chegando ao final, agora é um tempo para uma nova seara, é PT. Né? O PT que deve ter um projeto melhor. Pelo menos nas entrevistas, o senhor sempre falava que era a hora, então, do PT aproveitar essa oportunidade. Agora, a gente vê também, fazendo um paralelo, no governo federal, que o PT também já está com 10 anos de estrada, né, de administração, de história no governo federal. E como que o senhor faz esse paralelo? Quer dizer, que histórias a gente poderia dizer que daqui para frente a gente pode tecer? E quanto ao governo aqui estadual, né, o senhor acha que há uma possibilidade mesmo do PT assumir, quer dizer, esses nomes que hoje estão sendo apresentados, realmente eles mostram a cara do partido? E eu acho que até o senhor está dizendo aí um pouco que o partido é mais aberto que os demais, porque os outros a gente ouviu muitas vezes, né, Wellington? Chegando pessoas aqui dizendo que são fechados, que está difícil, que não tem muita abertura, que não surgem novos nomes. E aqui no PT a gente viu que o senhor apresentou outros 2 nomes que surgiram de 4 anos para cá. Né? O Como PT que a gente pode avaliar isso tudo? O PT tem contribuído muito para a política, não apenas em Goiás, mas a política nacional, dando oportunidade para que novos nomes surjam. Para nós é um orgulho muito grande ter à frente da Prefeitura de Goiânia o prefeito Paulo Garcia, que é uma liderança emergente, o prefeito Antônio Roberto Gomide, em Anápolis, que é uma liderança emergente. É novo. Né? E isso realmente traz um vigor. Agora, quando eu falo, Zeni, da questão do ciclo, esse ciclo ele não é necessariamente temporal, porque seria muito simples, muito simplório, falar assim, então de 8 em 8 anos, de 12 em 12, ou de 16 em 16 vai ter uma mudança. Então, se vai ter mudança para o lado de lá, vai ter mudança para o lado de cá também, como você falou. Mas se aqui no estado é assim, em nível nacional, o ciclo não é necessariamente temporal. Ele é um ciclo onde o desgaste ele vem ou não de acordo com o seu trabalho e a sua empatia e a aprovação e a credibilidade que você tem na população. E quando eu faço a minha avaliação da política estadual, é porque, no meu entendimento, já na eleição passada, o povo de Goiás já queria mudança. E não teve e não conseguiu fazer essa mudança porque realmente não conseguimos ajustar uma proposta, uma ideia e uma chapa que pudesse apresentar essa alternativa. Só para você ter uma ideia, na eleição passada, o governador Marconi Perillo foi reeleito
com uma diferença de votos, menos de 200 mil votos no segundo turno. E no segundo turno, mais de 1.200.000 pessoas não foram na urna votar. Será por quê? Meu entendimento é porque não havia um entendimento, uma proposta alternativa que pudesse dar. Não havia uma empatia para ter a continuidade, mas também não havia uma proposta concreta da oposição para poder construir essa passagem de ciclo, essa mudança que a população espera. Então, eu vejo que isso ainda está colocado no tabuleiro da política goiana. Cabe à oposição a responsabilidade de não apenas apresentar um nome, de apresentar um projeto político, administrativo, uma alternativa, mostrar que o Estado de Goiás pode avançar. Alguns me perguntam, falam assim, olha, vocês estão animados, é porque o governo do Estado não está bem, porque tem muita crítica ao governo do Estado? Eu falo, não é por causa disso. Nós, na oposição, nós temos que ser capazes, independente do governo estar mal ou estar bem, nós mostrarmos que nós podemos fazer mais. Se o governo estiver bem, nós temos que mostrar que nós podemos fazer mais. A oposição tem conseguido isso, deputado? Olha, esse é o grande desafio e acho que nós precisamos avançar e chegar em fevereiro, março, com um projeto, Wellington, que possa mostrar isso de maneira mais transparente, mais cristalina para a população perceber na oposição um projeto como esse para o Estado de Goiás. Eu tenho trabalhado alguns pilares importantes. Às vezes, quando se vai pensar em proposta, você foca muito na infraestrutura. A infraestrutura é muito importante. O Estado de Goiás é um estado onde nós precisamos de muitos investimentos na infraestrutura, até para poder preparar a garantia de atração de novos investimentos. Mas nós temos, por exemplo, de trabalhar a área da educação, garantir um projeto de desenvolvimento para o nosso estado baseado, por exemplo, na nossa universidade. O Estado de Goiás tem uma universidade estadual. E essa universidade estadual, qual o papel que ela joga no desenvolvimento do nosso estado? Aonde que a nossa universidade estadual participa da elaboração de um projeto para o nosso estado? Eu não tenho visto isso. Por quê? Porque a nossa universidade, ela ainda é débil, não tem o apoio devido. No meu entendimento, nós temos o desafio de garantir uma estabilidade e também uma independência para a universidade, não apenas do ponto de vista pedagógico, mas também do ponto de vista financeiro, para que essa universidade tenha uma independência, para não ser uma secretaria de governo, tratado como se fosse uma secretaria de governo, dependendo de tudo do governo central. Isso tem um respaldo e tem um repique na hora de você pensar um projeto de desenvolvimento para o Estado. Deputado, o senhor fala sobre as questões dos projetos. O senhor acha, então, que a Dilma está com um projeto que realmente está indo de encontro à população? Porque nós vimos aí aquele movimento de pessoas que foram às ruas, nas manifestações. Agora a gente viu nas últimas manifestações que foram organizadas, né? O Wellington cobriu aí pra gente, né, nas ruas. Pode falar pra gente com mais propriedade o que ele viu. E o que a gente encontrou foi que as pessoas não estão indo mais como antes e nas pesquisas que vieram logo depois, o presidente Dilma caindo na intenção de votos e agora novamente retomando. Então, o senhor acha que, na verdade, as pessoas elas tiveram um primeiro momento de repúdio e agora estão raciocinando melhor? O que a gente pode entender disso? O que o PT leva de aprendizado? Evidentemente, você está aqui entrevistando um deputado do Partido dos Trabalhadores. Para mim, seria cômodo eu dizer que está tudo mil maravilha no nosso governo. Mas a vida não é assim. Nós temos a humildade necessária para saber que tem falha, tem erro, tem limitação. E eu sou daqueles que vejo que o povo vai às ruas e se manifesta, não é por acaso. E eu defendi aqui com vocês que essas manifestações, elas são manifestações legítimas, são manifestações democráticas. É claro que aqui eu não estou falando de vandalismo, quebra-quebra, violência, não. Mas o povo de boa fé, de boa índole, que se manifesta buscando, de maneira honesta, o melhor para o país. Aí alguém pode falar, você pode me perguntar, falar assim, mas se o povo está indo para a rua se manifestar e reclamar, é porque o governo não está bem. Não, não necessariamente. O que acontece? Eu tenho consciência que nos últimos 10 anos o Brasil mudou e mudou para melhor. Mas quando o país muda... Mudam as necessidades. Muda as necessidades e muda a reivindicação.
E quem está no poder público e quem está à frente coordenando tem que ter consciência disso. Por isso que as manifestações, para quem souber interpretá-las, pode avançar muito. E nós estamos trabalhando isso. O Você acha que PT tem a humildade. Dilma conseguiu, nas respostas que ela deu às manifestações de rua, interpretar? Olha, eu avalio, Wellington, que não necessariamente as respostas que a presidenta Dilma deu a essa movimentação e essas manifestações, eu não diria que elas já atingiram o seu objetivo, já trouxeram o resultado, até porque muitas dessas coisas elas vão demandar um certo tempo. São coisas que a resposta, o resultado virá a médio e longo prazo. Mas o que eu entendo é que a população tem compreendido a maneira serena, responsável, equilibrada e competente da nossa presidenta Dilma de buscar soluções para problemas que não são de hoje e que são problemas que levam um certo tempo. Mas a postura dela tem dado confiança ao nosso povo, tem dado credibilidade a ela e feito com que a população demonstre confiança nas ações que estão sendo colocadas. Bom, então vamos aqui à participação também dos nossos telespectadores, os nossos ouvintes. O Sidney Rodrigues, parabenizando, ele é de Bela Vista, de Goiás, participando conosco. Muito obrigada, viu? Ele está parabenizando o senhor pelo apoio aos agentes de saúde. Temos aqui também o Aquimônio Gomes, ele é do Jardim Leblon, perguntando por que esse julgamento do mensalão não começou por Azeredo, lá de Minas Gerais. E também o Júnior Pinheiro, são as 3 participações iniciais aqui. A gente vai ter mais, você pode ligar e participar também. 3254-1079 é o nosso telefone para você fazer a sua crítica, dar a sua opinião, fazer a sua pergunta. O Júnior Pinheiro, então, lá do Parque das Nações, perguntando sobre o PT, se ele vai lançar algum candidato, né? Ou vai manter mesmo esse acordo com o PMDB. Inclusive, o senhor é um dos possíveis nomes, não é isso, Júnior? Perguntando aqui para Rubens Ottoni. É verdade, o Partido dos Trabalhadores, ele, como eu disse, tem projeto e todo partido ele tem a intenção de chegar ao governo e buscar condições de indicar nomes. E como eu disse anteriormente, o Partido dos Trabalhadores hoje tem legitimidade e tem nomes à altura para apresentar. Agora, nós queremos ganhar as eleições, não apenas participar. E para ganhar as eleições, nós precisamos construir uma aliança. É claro que quando se fala em aliança, não é necessariamente o PT apoiar um outro partido, mas pode ser o outro partido apoiar o PT também. E nós achamos que esta aliança, ela é importante, a aliança com o PMDB? É. O PMDB é um aliado estratégico, um aliado importante, faz parte do governo federal, tem o vice-presidente da República e nós temos todo o interesse de manter e fortalecer essa aliança. Mas eu tenho dito também que a aliança que nós precisamos construir para podermos disputar e ganhar o governo de Goiás, ela precisa ir além do PT e PMDB. Essa aliança não é suficiente, nós precisamos dialogar com outros partidos, trazer outras lideranças, outras legendas e estarmos abertos para ouvir o que essas legendas têm a dizer e também analisar os nomes que essas legendas tenham a apresentar. E a gente, com muita humildade, com muita responsabilidade, na hora certa, no momento oportuno, que eu avalio que deva ser no próximo ano, nós possamos avaliar quais os nomes em melhor condição de representar todos esses partidos que possam vir fazer parte dessa aliança. Deputado, o senhor fala a respeito da oposição unida, né, que é também um discurso da oposição em 2010. Essa oposição unida cabe hoje Vanderlan Cardoso, do PSB, e Ronaldo Caiado, do Democratas. O que a gente vê hoje é um cenário praticamente idêntico ao de 2010, com exceção do Democratas, que pode estar ao lado aí dessa terceira via. Eu não tenho preconceito quanto ao debate, à discussão em cima de um projeto para o Estado de Goiás e uma chapa que possa representar esse projeto. Agora, Wellington, nós temos construído aliança, e é importante a gente dizer isso com a maior transparência possível. Nós estamos tentando construir uma aliança em cima de uma base dos partidos que apoiam o governo federal. Os partidos que apoiam o governo da presidenta Dilma e que aqui em Goiás têm disposição de fazer oposição ao projeto que está instalado no governo do Estado. É isso. O PSB também está dentro, porque em nível nacional, com o Eduardo Campos, está complicado, né? Não, se o PSB... Hoje o PSB faz parte do governo federal e apoia a presidenta Dilma. Então, por isso, ele também continua nesse bloco. O dia que o PSB não estiver mais apoiando o governo da presidenta Dilma, já não vai estar nesse rol dos partidos que nós estamos procurando. Enquanto isso, o senhor Mas procura. hoje, sim, claro, hoje
Nós vamos trabalhar para que o PSB esteja conosco em nível federal e, quem sabe, estar conosco também aqui em nível estadual já no primeiro turno. E se não for possível estar no primeiro turno, que a gente possa construir um relacionamento respeitoso que nos permita, no segundo turno, estarmos juntos. Pois é, Não é o caso, por exemplo, que você me perguntou do DEM. Né? Então, aí fica fácil da gente entender. Por quê? Porque o DEM hoje faz oposição ao governo federal. Como é que ele estaria num palanque que ele combate, que é o palanque da presidenta Dilma? Ficaria difícil. Vamos voltar um pouquinho a essa questão da aliança do PT com o PMDB, porque o José Rosa, lá do Jardim Goiás, está questionando aqui como fica o apoio do PT ao Iris Rezende, que já é um trabalho que vocês fizeram, na verdade, na eleição anterior, antes de Paulo Garcia ser eleito, o Iris saindo, então, para disputar o governo, deixando Paulo Garcia, né, que era o seu vice, na liderança aqui, né, na Prefeitura de Goiânia, e depois, então, sendo apoiado para ser eleito, então, em Goiânia. Como fica, então, é a pergunta do José Rosa do Jardim Goiás, como fica esse apoio do PT ao Iris Rezende? E aí eu vou um pouquinho além do que o José Rosa está falando aqui, porque nessa semana algumas pessoas, até saiu nos nossos jornais locais aqui, deputado, falando a respeito do Júnior do Friboi, que ele seria um ponto de desequilíbrio nesta aliança, nessa parceria do PT-PMDB, porque ele entrou no PMDB dizendo que ele quer ser o candidato. E nós vimos, e o senhor mesmo já nos falou aqui, que o PT mesmo tem grandes nomes com chances reais de ganhar, de repente, o governo estadual. E não há necessidade e nem há como fazer essa definição de nome agora. O nome vai ser definido lá nas convenções no próximo ano. E o fato de, na oposição, nós temos vários partidos que também têm vários nomes a serem apresentados, eu vejo que isso não é uma debilidade, isso é uma força, porque nós temos várias possibilidades de vários nomes a serem analisados. Você acha que ele não é desequilíbrio, que ele vem para ajudar a compor uma chapa? Sim, quanto mais nomes nós tivermos na oposição, não apenas do PMDB, mas do PDT, do PSB, do PT, de outros partidos, nomes à altura para poder representar a oposição, mais opções nós teremos. Agora, o que nós precisamos ter? Na hora certa, no momento oportuno que eu vislumbro lá na frente, o ano que vem, lá para maio, junho, na época das convenções, nós temos o equilíbrio, a inteligência, a estratégia política de saber escolher aquele que realmente tem, ou a chapa que tem a melhor condição de representar esse rol de partidos. Essa me parece a estratégia mais inteligente. Então, nós temos que ter calma, ter paciência, trabalhar o fortalecimento de todos esses nomes. Na hora certa, nós vamos escolher. O PT não tem dificuldade de apoiar nome de outro partido. Na eleição passada, por exemplo, nós apoiamos o candidato do PMDB. O que nós estamos querendo dizer é que, da mesma maneira que o PT deve ter abertura para apoiar um nome que venha de um outro partido, que os outros partidos também tenham essa abertura para analisar os nomes que possam ser apresentados também pelo PT. Mas Júnior do Friboi tem sido analisado pelo PT? Não, todos os nomes eles serão analisados, porque, como eu disse, a análise não será agora. Eu costumo dizer, Luzeni, que isso é igual à seleção brasileira. Não tem jeito de falar, ou exigir do Filipão, ele escalar a seleção brasileira que vai entrar no primeiro jogo da Copa do Mundo do ano que vem. Ele só vai escalar esse time na véspera do jogo. Mas Júnior Friboi, por exemplo... Então não tem como, na política, você escalar um jogador para jogar na campanha do ano que vem, escalar agora. Por quê? Porque o jogo é o ano que vem. Então, na véspera do jogo é que nós vamos saber quem é que está melhor. Então, é no ano que vem que nós vamos analisar. O nome A, o nome B, o nome C, os nomes do PT também, os nomes do PDT, do PSB, do PMDB. Eles vão colocando os nomes, mas o ano que vem, na época do jogo, nós vamos analisar quem tiver. É um jogador que ainda não jogou partida nenhuma. Pois é. Por isso mesmo. Pode ser um problema. Não, por isso mesmo que é melhor analisar mais na frente. Você não acha que essa disputa interna no PMDB, de certa forma, prejudica a oposição? A gente que acompanha a política sabe que ela não é feita apenas no voto. É preciso o apoio de prefeitos, de lideranças locais. Isso. Toda essa questão. É o que nós estamos tentando fazer, trabalhar para ter um clima favorável, de unidade. É isso que é importante. Então, eu vejo que a disputa ela não é problema. Pode ser até revigorante, pode ser estimulante, incentivar. Agora, é preciso que cada partido... Isso não é uma questão apenas do PMDB, em cada partido tem as suas disputas, que cada partido possa trabalhar. E isso
pelo lado positivo, do incentivo e da mobilização, e não da divisão. O senhor esteve ontem em Jaraguá e tem falado aí da questão dos novos nomes, né, que o Partido dos Trabalhadores tem buscado. Ontem em Jaraguá o partido recebeu várias filiações, mas uma questão que a gente tratou, inclusive, na semana passada aqui com o deputado estadual Mauro Rubem, é que o PT tem uma certa dificuldade em crescer no interior do estado. Em Goiânia, na região metropolitana, sempre tem aí grandes nomes, mas no interior do estado tem essa dificuldade em crescer, em ter liderança, em ter capilaridade. Por que essa dificuldade? Já foi o tempo disso, Hélio. Já foi o tempo. Um passado recente, eu tinha que ouvir toda vez o pessoal falar assim, pois é, o PT é o partido da capital, na capital tudo bem, porque o pessoal é assim, porque tem universidade, é o partido da cidade grande, mas saindo da capital não vai para lugar nenhum, nem em Anápolis o partido consegue se organizar, o partido não consegue ganhar uma eleição, existe, mas não ganha eleição. E o pessoal fala assim, em Anápolis o PT nunca vai ganhar eleição. Aí o PT está na capital, governando a capital pela segunda vez, pela terceira vez, quarto mandato, em Anápolis agora pelo segundo mandato, e agora não apenas Goiânia e Anápolis. Nós governamos cidades importantes, como hoje, além de termos o prefeito de Goiânia, o prefeito de Anápolis, nós temos o vice de Aparecido, o vice de Lusiânia, a prefeita de Valparaíso, no entorno de Brasília, a prefeita de Séries, a prefeita de Goiás, e temos o orgulho de governar cidades pequenininhas também, com sucesso, mostrando que a gente governa bem grandes cidades, mas governa também Professor Jamil, governa Goiandira, governa Trombas, cidades pequenas e que hoje são governadas pelo PT. E isso vai expandindo. E independente de estar governando a cidade, o PT hoje também já tem força política em vários outros municípios que anteriormente não tinha. Por exemplo, hoje nós temos uma presença grande no entorno de Brasília, que era uma região que era muito difícil de chegar. Como eu disse, hoje nós temos o vice-prefeito de Lusiânia, temos a prefeita de Valparaíso, estamos no governo de Novo Gama e estamos participando de outro governo. Estamos bem inseridos e hoje o PT é o partido que tem um representante na Assembleia Legislativa da cidade de Rio Verde, que é uma cidade estratégica. O único partido em Rio Verde que tem representação na Assembleia Legislativa é o PT. E disputou de igual para igual a eleição lá para prefeito. Então, veja você, o partido vai crescendo, vai se apresentando, então isso nos dá a condição de ampliar. E aí, como detalhe, Wellington, nós temos consciência que, independente de onde nós estamos, eleição não se ganha sozinho. Você tem que ter aliados. E esses aliados vão se somar também na representação por todo o Estado. Deputado, o senhor falou recentemente, se não me engano, foi no jornal Opção, agora eu me perdi exatamente qual foi a leitura, em qual jornal que eu fiz essa leitura, que o senhor estava sugerindo aí a união da base da presidente Dilma Rousseff aqui no estado de Goiás, na verdade no Brasil todo, mas aqui em Goiás, né, que é o Reduto, e o senhor falava o seguinte, vou até usar aqui a frase, não podemos ter arrogância ou prepotência. O senhor acha que já existe um clima de já ganhou dentro do PT? Não, quando eu falo em arrogância e prepotência, é na questão assim da gente achar que a gente pode disputar sozinho. Porque no fundo, às vezes a gente tem essa vontade. A gente tem um nome e fala assim, não, se o pessoal não quiser apoiar a gente vai sozinho. O senhor teme que possa ocorrer esse racha no ano que vem? Não, eu acho que não. Hoje a situação que está posta, Wellington, ela é uma situação de muito diálogo. É claro que cada um... Mas é delicada. Claro, cada muito um... delicada, mas é bom né? que seja assim. Olha, como é que o Partido dos Trabalhadores já sai de cara defendendo o nome de um outro partido? Ou um outro partido abre mão dos seus nomes e já começa a defender o nome do PT? É legítimo que todos os partidos defendam as suas lideranças e trabalhem para que as suas lideranças cresçam e se fortaleçam. Agora, vai chegar um tempo, lá no ano que vem, que não vai dar mais tempo. Quer dizer, agora, o que fez, o que tinha que trabalhar, o que tinha que crescer, já cresceu. Então, aí vai ter que só avaliar. O que tinha que ser feito já foi feito. Então, qual o nome que está em melhor condição? O nome que está em melhor condição é o nome A, o nome B, o nome C. Aí nós vamos escolher. Mas tem muitos membros que estão dizendo aí que o PT tem que ser cabeça de chapa. Eu quero também. Eu quero também. E espero que possamos chegar lá em junho do ano que vem. Mas são opiniões contundentes. Sim, né? mas lá nós vamos chegar na época, se o nome do Partido dos Trabalhadores, ele estiver realmente em melhor condição, eu tenho absoluta certeza que os outros partidos que querem ganhar a eleição, que estão na oposição e querem ganhar a eleição, vão querer apoiar esse nome. Como nós fizemos na eleição passada. Na eleição passada eu era pré-candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores. E eu queria ser candidato. E a militância do PT queria ter um candidato do PT, mas nós chegamos na véspera da eleição e chegamos à conclusão que naquele momento
o caminho mais indicado era retirar o nosso nome e apoiar o nome do PMDB. Fizemos isso. Então, vamos fazer agora na disputa. E agora, eu vou trabalhar para que cheguemos na hora da escolha, o nome do PT esteja numa situação melhor. O senhor falou de 2 nomes aí do Partido dos Trabalhadores, o prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, e o de Goiânia, Paulo Garcia. No entanto, em Goiânia, o Paulo Garcia não tem tido essa popularidade, essa aprovação popular, tem sofrido muitas críticas aí nesse início de administração. Você acha que ele segue como um bom nome? Segue como um bom nome, por quê? Porque Goiânia é uma grande vitrine e é um lugar que tem uma repercussão muito grande em todo o estado de Goiás. É claro que também fica mais vulnerável às críticas, às cobranças e também às ações dos nossos adversários, porque aí tem a ação do adversário também tentando desgastar. Mas tem o lado positivo também, porque Goiânia tem uma repercussão em todo o estado. E nós temos muita coisa também a mostrar. E muitos votos aqui também, porque Exatamente. se ele não for um bom puxador de votos aqui, vamos supor que vocês lancem Antônio Gomide, se ele não for um bom puxador de voto aqui dentro da cidade de Goiânia, há um desgaste, uma dificuldade maior ainda para se ganhar a eleição. Claro, e nós queremos também, no caso, nós não temos pretensão de ter candidato sozinho, vamos só nós. Não, nós queremos convencer os nossos aliados, os partidos da base do governo federal, que o nosso nome seja o melhor, seja um, seja outro, ou um outro nome que possa aparecer. E aí nós estaremos somando as forças, como também nós estaremos somando em torno de um candidato de outro partido, caso seja essa a realidade. Deputado, o senhor falou aí em relação a puxador de voto, vamos mexer num vespeiro aqui um pouco. Há uma crítica de que em 2010 o ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, tenha perdido a eleição em Anápolis porque faltou um pouco mais de entusiasmo para buscar votos lá, porque Antônio Gomide já era muito bem avaliado, né? Como que o senhor vê essa situação? Mas não é verdade, né? O próprio ex-governador Iris Rezende sabe disso e ele esteve presente na cidade várias vezes e viu o nosso empenho, a nossa dedicação e o nosso trabalho. Eu andei com o Iris Rezende o estado todo. Sou capaz de afirmar para você que não teve nenhum deputado federal do PMDB que andou tanto com Iris Rezende em todo o estado de Goiás, em Anápolis e em todo o estado de Goiás, como eu andei. Então, não há como... Anápolis ainda tem essa verve marconista? Assim? Não é uma... Anápolis, ele tem sempre teve, no último período, uma dificuldade com o PMDB, devido às situações de disputa que aconteceram dentro do PMDB em Anápolis. Então, é uma questão que acabou deixando um certo desgaste, mas não tem nada a ver com... o trabalho ter sido feito mais ou menos. O próprio Iris Rezende reconhece isso e participou conosco lá, e eu andei não apenas lá, andei todo o estado de Goiás demonstrando o nosso compromisso, não apenas meu, mas o compromisso do Partido dos Trabalhadores com a sua candidatura. O senhor acha que o caminho para o PT agora está mais tranquilo do que na eleição passada? Porque a gente vê que não temos tantos escândalos envolvendo o PT como a gente viu na eleição passada, né? O senhor teme, inclusive, que a oposição possa vir a fazer alguma história, algum caso? Porque a gente ouviu durante esse período de manifestações de infiltrações, de pessoas que estariam infiltradas, de até mesmo partidos que estariam pagando pessoas para poder fazer alguma coisa errada, isso não né? Para poder aí culpar, né? Alguém de isso repente não funciona. até Aquilo que eu disse para você, imagem. aquilo que eu disse para você no início, bobo de quem pensa que o povo é bobo. Você não acredita nisso, não? Não, de maneira nenhuma. O povo, na hora certa, ele avalia os candidatos, avalia as propostas e escolhe aquele que ele julga melhor. Mas o povo é influenciável, deputado. Assim, de certa forma, o senhor fala da mídia. A mídia influencia também. As pessoas que estão na rua boca a boca tem gente que sonha com a possibilidade do povo ser mais influenciado do que ele é. Essa é a esperança deles. Mas não tem funcionado. E a história da internet, o senhor acha que ela vai mexer mesmo com o povo? O PT está ligado nas redes sociais? Isso é muito importante. Todo meio de comunicação é muito importante. O que é o equívoco de alguns é achar que, através dos meios de comunicação, das redes sociais, pode manipular o povo. Isso é que é o equívoco. Mas que a rede de comunicação, as redes sociais, a internet, isso são fundamentais para que a população tenha acesso às informações. Mas o povo pega a informação e ele processa a informação também.
E ao processar a informação, ele tira a sua opinião e faz a sua decisão. Deputado, a gente está prestes a uma definição que vai ser importante para o caminho do PT no ano que vem, que é a eleição para o diretório estadual, né? Como que o senhor acha que isso pode influenciar nas eleições do ano que vem? Por que o senhor defende o nome do César Donizete? Olha, já está influenciando de maneira positiva para o processo do ano que vem. E por que eu digo isso? Porque o processo da escolha da nossa direção do PT no estado de Goiás está acontecendo não com unanimidade, mas com um grau de unidade muito grande. Consenso. Eu diria assim que nós não conseguimos construir um consenso absoluto, mas avançamos muito no diálogo com todas as forças políticas. Eu diria aí que as forças políticas principais, que eu diria aí em torno de 70% do Partido dos Trabalhadores no Estado, estão unidos no mesmo propósito, que é o quê? De podermos fazer uma direção unitária, onde todos estejam representados e pensando num projeto unificado para o Partido dos Trabalhadores, para que o partido cresça ainda mais na sua representação. E quando nós falamos no partido crescer na sua representação, além de pensar, evidentemente, na chapa majoritária, como nós já discutimos aqui, chapa majoritária, mas também pensar em aumentar a nossa representação na Assembleia Legislativa. Eu avalio que o PT pode sair de 4 deputados da Assembleia Legislativa e ir para 8 deputados estaduais, se nós tivermos um trabalho unificado, formarmos uma chapa representativa. Nós podemos sair de um deputado federal que nós elegemos na eleição passada, porque nós temos 2 deputados hoje, eu e a Marina, mas elegemos suplente, um, né? Mas nós podemos sair para 3 deputados federais, se nós tivermos um trabalho integrado, um trabalho unificado. Agora, eu vejo então que nós começamos bem, e esse processo de eleição direta, eu vejo que ele pode contribuir. Aquilo que eu dizia para você, respondendo aquela outra pergunta, quando você falava das disputas internas. O partido tem que aproveitar das disputas internas para que ele seja um papel de mobilizador e de estimulador, e não de tirar energia. E o PT está sabendo fazer isso. Está estimulando a sua militância a participar do processo de escolha dos seus dirigentes como forma de se fortalecer para o próximo ano. O PT é um partido que tem várias correntes ideológicas, né? Se eu não me engano, hoje em Goiás são 11 correntes, né? Essas correntes hoje, elas estão unidas? Estão unidas, eu diria, como eu disse a você, mais de 70% dessas forças, elas estão presentes numa mesma chapa que vai disputar a eleição para a direção do partido, coordenada pelo César Donizete Pereira. César Donizete, ele hoje é vice-presidente do partido. É um dos nossos militantes que tem o maior conhecimento do partido no Estado. Eu diria que depois do trabalho que a gente realiza, que eu realizo como deputado federal, e é um trabalho já de muitos anos, o César Donizete é um dos dirigentes que tem maior conhecimento da realidade do partido no Estado. Por isso mesmo, ele tem esse apoiamento da grande maioria das forças políticas e tem todas as condições de levar adiante o trabalho exitoso, o trabalho de sucesso também coordenado pelo nosso presidente de hoje, Valdir Camargo. Deputado, o senhor falava sobre a questão da manipulação agora há pouco, né, de alguns fatos, de algumas falas, de algumas situações. E eu gostaria que o senhor comentasse sobre uma crítica que tem sido colocada, não é de agora, já é uma crítica que o PT recebe há muito tempo, desde que começou esteve, né, passou para o outro lado como administrador, quer dizer, de oposição passou à situação, que é a questão dos programas sociais. Muitas pessoas dizendo, então, que o PT está manipulando as massas, principalmente os mais pobres aqui no Brasil, com programas sociais. O que o senhor diz a respeito dessa situação? Quer dizer, os programas sociais no Brasil, especialmente aqueles do governo federal, o senhor acha que ele pode ser massa de manobra? Talvez alguns gostariam que o povo não recebesse os benefícios que está recebendo do nosso governo, né? Eu só posso enxergar assim, né? Porque se há necessidade da população de receber um benefício, a ação responsável do governante é dar esse benefício, é trabalhar esse benefício. E o governo federal tem trabalhado com muita responsabilidade. Inclusive, mesmo aqueles benefícios sociais que podem ser vistos assim como assistencialistas, imediatistas, eles são trabalhados também para terem uma saída. Por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma iniciativa importante, são milhões de famílias sendo beneficiadas, mas o governo federal tem a preocupação de poder dar educação
aos filhos dessas famílias, para que eles, no médio prazo, possam sair dessa situação e possam ter a sua autonomia. Aí vem os institutos federais com os cursos profissionalizantes, vem o Pronatec, que hoje está ajudando a milhões de brasileiros a ter uma formação profissional para ter a sua inserção no mercado de trabalho. Então, eu vejo que nós estamos trabalhando bem isso e é uma das formas que o povo tem reconhecido o trabalho do governo da presidenta Dilma. Agora, por que usar tanto nas propagandas políticas que a gente vê na propaganda eleitoral? Por que usar tanto isso? Olha, cada partido tem que mostrar o que faz, não é isso? O que não faz, a oposição já mostra, né? Então, nós temos que mostrar o que a gente faz, né? Então, eu vejo, inclusive, que o governo federal deveria mostrar mais ainda. Por exemplo, aqui em Goiás, são inúmeras as ações do governo federal que são realizadas aqui no estado e que muita gente não sabe que é do governo federal. Às vezes são feitas e no município que o governante pega aquela ação como se fosse dele e não fala que tem a parceria do governo federal. Às vezes é parceria com o governo do estado e aquilo não é divulgado na mesma intensidade. Eu já vi muitas placas onde a marca o recurso é do governo federal em parceria com o governo do estado e a marca do governo federal tem 2 metros e a do governo federal às vezes tem 2 centímetros. Então, eu vejo que o governo federal deveria, inclusive, investir mais na divulgação daquilo que ele realiza. Voltando com Politeia, pura política neste domingo quente, terminando quente ainda, né? Você vai esfriar um pouquinho na madrugada, segundo dizem os meteorologistas. E eu acho que vai esquentar um pouquinho agora aqui no nosso estúdio com o deputado Rubens Ottoni, deputado federal pelo PT, porque muitas participações. Vamos fazer esse último bloco agora basicamente com perguntas que você, telespectador, ouvinte da Rádio Aliança, também nos encaminhou. Mas antes, a pergunta do Wellington, porque ele deixou um questionamento aqui, antes, né, de nós fazermos essa virada de bloco. Wellington. Bom, questionei ao deputado federal Rubens Ottoni a respeito do perfil da presidente Dilma Rousseff, que é bem diferente do perfil que a gente conheceu do ex-presidente Lula, um perfil bem mais político. A presidente Dilma tem um perfil mais técnico, mais de gerente. Inclusive, deixou vários parlamentares insatisfeitos com algumas questões. Ela veio a Goiás para visitar as obras da Ferrovia Norte-Sul e não caminhou ao lado dos aliados, mas dos adversários. E também, recentemente, ela não quis vir acompanhar o reinício das obras do aeroporto de Goiânia e disse que só vem para inauguração. No ano que vem, quem vai pedir voto para presidente são os deputados, os prefeitos. Como que o senhor analisa essa questão? E pode ter certeza que, quando ela vier, os deputados estarão do lado dela. Porque até lá também ela já aprendeu que precisa ter o lado político também, né? O presidente Lula tinha uma habilidade muito grande no lado político e, às vezes, poderia ter uma dificuldade no lado técnico. Mas ele tinha também a sabedoria de se cercar daqueles que davam a ele o respaldo técnico necessário para que seu governo também fosse competente e desse as respostas necessárias. O que eu vejo que é naturalmente a mesma coisa que a presidenta Dilma precisa se fazer. Acho que não é demérito nenhum ela ter o perfil técnico, pelo contrário. É bom para o nosso país ter uma presidenta que tenha competência, que tenha capacidade, tenha o seu perfil. Mas é importante que ela perceba que é preciso completar esse perfil com os outros ingredientes também. E o político, ele é fundamental. E por isso mesmo ela já tem demonstrado um avanço também na parte política. Há um crescimento muito grande da parte dela nessa compreensão da necessidade do trato político e deste relacionamento respeitoso com a classe política. Eu já vou aproveitar então e fazer a pergunta do Roberto Gomes, que é do Parque Ateneu, participando conosco aqui, ele questionando sobre a avaliação do senhor quanto às possibilidades, né, de reeleição da presidente Dilma Rousseff. Olha, Roberto, é claro que em eleição não tem nada decidido e eu sou daqueles que sempre digo que o caminho mais curto para a gente perder uma eleição é a gente achar que está ganho. Então, eu sou daqueles que sempre trabalho com muita responsabilidade e ocupando todos os espaços. Mas vejo que a presidenta Dilma hoje tem todas as condições para buscar a reeleição e aí não sou eu que digo, porque eu sou do PT, seria natural eu fazer essa avaliação. Mas as pesquisas estão demonstrando isso.
A última pesquisa agora feita, ela demonstra que a presidenta Dilma poderia ganhar a eleição, inclusive no primeiro turno. O principal adversário dela será Aécio Neves, ou o senhor acredita que Marina Silva pode se potencializar como adversário? Pois é aquela questão que eu fazia análise aqui do Estado também. Não adianta a gente tentar adivinhar agora como será o cenário. Nós temos que esperar um pouco. Tem 2 prazos fatais que eles são muito importantes para a gente analisar. Primeiro é o prazo fatal do final de setembro, que é o prazo de filiação partidária. Isso aí define muita coisa. E o outro prazo fatal é o final do mês de março do ano que vem, que é a desincompatibilização daqueles que estão em algum cargo executivo para poder ser candidato. Tudo isso conta muito. E ainda nesse meio tempo tem a regularização de partidos políticos que querem se apresentar, como é o caso da Rede. Então tudo isso define um pouco o cenário. Mas eu estou convencido que, independente de quem venha a disputar ou venha a se habilitar a estar num possível segundo turno, eu vejo que a presidenta Dilma, por aquilo que ela tem realizado e por aquilo que ela representa politicamente e a aliança que ela coordena, ela tem todas as condições de buscar a reeleição. O Alcir Rodrigues também participando conosco, ele que é de Campinas, está achando que o PT está muito em cima do muro. E ele fala o seguinte: por que o PT não faz então como o Júnior Friboi e mostra logo a cara dizendo qual que é o candidato? Alcir, nós não estamos em cima do muro, não. Pelo contrário, nós já estamos decididos que o nosso objetivo principal é ganhar as eleições no estado de Goiás para o governo. Esse é o nosso objetivo, é o objetivo principal. E é justamente porque nós temos esse objetivo que nós temos a cautela de poder trabalhar com os nossos aliados para não espantarmos ninguém e para podermos unir todos numa mesma chapa majoritária para não apenas disputarmos, porque disputar a eleição é fácil. Agora nós queremos disputar e ganhar as eleições. E para ganhar as eleições a gente não ganha sozinho. Nós temos que ter o apoio também de outros partidos. E aí esse apoio evidentemente irá para o candidato que tiver a melhor condição. Qual será o candidato que terá a melhor condição? Nós vamos ver isso mais às vésperas das convenções. Até lá nós estaremos treinando, trabalhando. Como o Hélito disse, nós estamos andando o estado todo, onde nós estávamos ontem em Jaraguá, fazendo um grande seminário, onde tínhamos representantes lá de mais de 15 municípios da região, inclusive lideranças políticas de vários partidos políticos, discutindo com o Partido dos Trabalhadores. Então o PT, mais do que nunca, está determinado no seu grande objetivo de contribuir para a vitória da oposição na disputa para o governo de Goiás. Deixa eu aproveitar essa conversa de vocês dois e dar um pitaco aqui também, porque eu até falava sobre a revanche do ex-presidente Lula aqui no estado de Goiás. A gente lembra que aquela história lá da tentativa de impeachment do presidente Lula, na época presidente Lula, começou por aqui, lembra da história? Pois é, então há uma conversa, conversas reservadas ainda, né, que dizem que o presidente quer, o ex-presidente Lula quer começar por aqui uma discussão maior e o trabalho do PT crescer e ganhar. Isso que é uma questão de honra o presidente fazer um nome do PT aqui no estado de Goiás. Será que isso é verdade? O senhor acha que existe isso mesmo? Há essa possibilidade de revanche do ex-presidente Lula aqui no estado de Goiás? É conversa? Não tem nenhuma preocupação com isso. Não é a maneira do ex-presidente Lula trabalhar. Nunca foi. Eu convivo com Lula antes da fundação do PT. E desde a fundação do PT já se vão 33 anos de trabalho dentro do PT. E o Lula nunca trabalhou dessa forma, não é essa a sua postura. E ele sempre esteve à disposição para contribuir, independente de qualquer coisa. Quantas e quantas vezes o Lula veio aqui a Goiás nos ajudar, nos fortalecer em eleições que não tinha nenhuma chance de vitória. Mas ele vinha no sentido de poder fortalecer a proposta do Partido dos Trabalhadores. Mas ele vem para cá, vai subir nos palanques aqui? Claro, não apenas aqui, mas no Brasil inteiro. É o grande cabo eleitoral? Com toda certeza, será o grande diferencial, o grande cabo eleitoral da nossa presidenta Dilma e dos nossos candidatos nos estados, não apenas em Goiás, mas em todos os estados. Mais pessoas participando, né? O Wellington aqui conosco também. Exatamente. O Max Paulino, lá da Vila São José, parabeniza o deputado Rubens Ottoni pelo trabalho desenvolvido. Nós temos um questionamento aqui do Antônio Filho, do Jardim Planalto, que quer saber a opinião do senhor sobre uma medida do prefeito Paulo Garcia, aqui em Goiânia, que retirou a gratificação de deslocamento dos professores. Quer que o senhor comente essa questão.
E só emendando, a Edna Fortunato, que é de Anápolis, ela questiona a respeito de uma questão da emenda da obra do túnel do Daia, que parece que o senhor destinou uma emenda e depois repassou para o deputado Sandro Mabel. Eu não entendi muito bem, o senhor pode explicar essa questão? Olha, uma coisa, a respeito dessa questão de Goiânia, eu não saberia informar. Com toda certeza, o prefeito Paulo Garcia deve ter a sua explicação e eu posso até num outro momento também poder dá-la. Mas como eu não acompanho o dia a dia aqui de Goiânia, eu não saberia explicar sobre esse assunto. Anápolis, como é a minha cidade, lá eu acompanho mais de perto e essa pergunta diz respeito à minha atuação, né? Na realidade, ali nós temos várias obras do governo federal acontecendo em Anápolis. Anápolis é um verdadeiro canteiro de obras. E uma obra importante ali, no lugar que você diz, Wellington, é o viaduto do Daia. O viaduto do Daia é um recurso federal e que toda a bancada federal trabalhou para que nós viabilizássemos aquela obra. Tem também o túnel da Ferrovia Norte-Sul, que faz parte do projeto da Ferrovia Norte-Sul. O que é importante dizer para aqueles que estão nos acompanhando é que tanto a obra do viaduto do Daia quanto a obra da Ferrovia Norte-Sul, essas duas obras deverão ser entregues e inauguradas no primeiro semestre do próximo ano, o que é uma grande vitória, uma grande conquista, não apenas para a cidade de Anápolis, mas para todo o estado e a região, porque tanto o viaduto do Daia quanto também a Ferrovia Norte-Sul são obras que têm um impacto muito grande na vida do nosso estado e também da região centro-oeste. Participando aqui conosco também a Vilma Silvestre, não tem só críticas não, viu, deputado? Tem elogios, como o Wellington falou ali. A Vilma Silvestre também lá de Anápolis, parabenizando o senhor pelo trabalho realizado e trazendo aí, ajudando a desenvolver o estado de Goiás. Agora, o Fernando Santos, lá do Jardim América, ele queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre esse processo de desmilitarização que é proposto pelo PT aqui no Brasil. O que significa isso? E também tem uma outra questão que é sobre segurança, né, Wellington? Que sim, é a questão lá do Cruzeiro do Sul, né? De uma pessoa Isso, do Cruzeiro. O Carlos do Cruzeiro do Sul pergunta por que a grande cúpula do PT não comenta sobre a segurança pública. Quero aproveitar só para emendar, né, nessa questão. Nós tivemos aqui a participação de alguns prefeitos nas semanas passadas, né, e eles questionaram muito a questão do novo pacto federativo, né, que, segundo eles, a presidência da República não quer discutir, e questionam também o fato do governo federal não investir em segurança pública. Em segurança não tomar para si responsabilidade, né? Eu acho que essa é uma discussão séria e é uma discussão correta. Primeiro, essa questão do pacto federativo, eu sou um dos defensores desse debate e tenho trabalhado esse tema em muitos lugares, discutindo e tentando mobilizar as lideranças para darmos força a esse tema. Agora, é preciso ter consciência que esse tema, ele nunca será tema do Poder Executivo. Essa é uma pauta... Tem que partir do Congresso? Essa pauta é do Poder Legislativo, né? Porque o Executivo, é claro que ele não vai mexer no estado de coisa que está. Agora, o Legislativo é que tem que trabalhar para mudar as regras e criar uma condição mais favorável para que o pacto federativo ele se estabeleça de maneira mais justa. Existe disposição para essa discussão lá no Congresso? Essa discussão está sendo feita. Ela está sendo feita e a minha avaliação é que isso tem avançado. Tem avançado, mas tem muita coisa ainda a ser feita. Eu sou daqueles que faço questão de dizer das limitações que a gente tem e das falhas, dos erros, porque às vezes a gente quer sempre defender e sempre colocar como se as coisas estão mil maravilhas e, na verdade, não é assim. Por exemplo, essa questão da segurança pública. É verdade. A questão da segurança pública no Brasil não é tratada com a devida atenção. E isso não é privilégio de um governo ou outro, não. Eu acho até porque nós ainda não temos um domínio sobre o tema e não entendemos tão bem a realidade e as necessidades que nós temos. E com isso nós estamos perdendo a batalha. Veja você, Wellington, a questão da droga no nosso país. A sociedade brasileira está perdendo essa luta. Está perdendo essa luta porque, no meu entendimento, nós não compreendemos a relação que ela tem com a sociedade, com os nossos jovens, e a gente não sabe lidar com isso, e o tempo passa e a gente vai perdendo
a luta. Então, é verdade. Então, a questão da segurança, ela precisa ser tratada, precisa ter um estudo mais aprofundado, e nós temos debilidade nisso. Aí não é uma questão do PT, não. Não é só a questão do nosso governo, não. Eu diria uma questão da política institucional como toda. A nossa política, somando todos nós temos uma visão limitada da questão da segurança, uma visão ainda estreita em relação à importância de avançarmos no Pacto Federativo. São temas importantes e que eu tenho procurado trabalhar, mas vejo em mim mesmo também uma limitação. Eu tenho me colocado até no último período muito interessado e disposto a estudar um pouco mais a questão, principalmente da segurança pública, para poder dar uma contribuição maior, porque às vezes a gente não tem nem como contribuir muito, porque não está mais aprofundado no tema. Okay. Deputado, a gente já está indo para o final, né, do nosso programa, do Politeia de hoje. Tem muitas outras perguntas ainda para a gente fazer. A questão das medidas impopulares, o senhor é um dos orientadores, vamos assim dizer, né, que dá aí um pouco de ideias para os membros do partido. Essas medidas impopulares, como, por exemplo, o senhor disse que não sabe comentar, mas pode ser considerada uma medida impopular essa história de tirar aí essa gratificação dos professores, né? O que o senhor avalia e como o senhor fala, né? O que conselho o senhor dá para as pessoas que estão lidando com o poder agora? Quem governa, ele tem que tomar posição e tem que decidir a cada dia. E é evidente que quem toma posição e a cada momento decide algo sobre assuntos os mais diferentes, com toda certeza, em algum momento, decidirá de forma que receberá aplauso da maioria, e em alguns momentos estará... Mas pode refletir na eleição, né? Sim, ele estará correndo o risco também de decidir alguma coisa que traga esse desgaste. Mas o que eu vejo mais importante no governante é a capacidade de poder tomar as decisões e poder explicar isso à comunidade. É claro que tem decisão que é a nível municipal, que às vezes aqui nesse debate a gente não tem como aprofundar. Mas seja no nível municipal, seja no nível estadual, seja no nível federal, quem é governante passa por essa situação. O governo do estado, que não é ligado ao PT, também passa por essa dificuldade. Isso também não é privilégio do partido A, B ou C. Quem governa é tempo de cautela, né? Porque se vocês, de repente, tomarem medidas muito impopulares, pode reduzir o número de votos depois. Mas o que eu quero dizer, Luzeni, que às vezes você, quem governa, precisa tomar medidas e o fato não é correto também você deixar de tomar medidas porque está achando que aquilo possa prejudicar do ponto de vista eleitoral. Se aquilo precisa ser feito, você tem que tomar a decisão, e isso é mérito do governante e não uma falha. Deputado, acho que dá tempo da gente falar um pouquinho aqui sobre reforma política, dá, Luciane? Dá, sim. Eu quero falar também sobre a questão das denúncias aí, né? Porque tem eleição no diretório, na verdade, no PT nacional, a gente tem que falar dessas questões, né, mãe? Pois eu estava olhando agora há pouco o site do senhor, e lá tem uma cartilha, inclusive, sobre a reforma política, né? O senhor tem acompanhado o grupo de trabalho que tem discutido a questão da reforma política e concorda com as sugestões que foram feitas? O que o senhor defende para a reforma política? Eu tenho acompanhado, sim, até porque eu sou um dos primeiros daqueles que, no início do mandato do governo do presidente Lula, participou daquela comissão especial. Aqui em Goiás, eu e o deputado Ronaldo Caiado participamos de maneira mais efetiva desse debate da reforma política. O deputado Ronaldo foi o relator na comissão especial e eu fui relator na Comissão de Constituição e Justiça. Então, nós temos um acúmulo sobre esse assunto, mas agora, tanto eu como o deputado Ronaldo, não estamos naquele grupo de trabalho. E não estamos, e no meu caso eu não estou, justamente porque eu não vejo que nós estejamos trabalhando uma reforma política que seja estruturante, uma reforma política que venha a dar uma solução mais duradoura para a questão do nosso sistema político. Não quer dizer que não seja importante o que está sendo feito. Pelo contrário, eu acho que qualquer mudança que possa ser feita, vamos buscar os avanços que seja possível. E eu estou torcendo para que saia algo deste grupo de trabalho que possa ter impacto positivo no nosso sistema político eleitoral. Não necessariamente para 2014, porque para 2014 está muito em cima. Mas se nós conseguirmos criar uma regra que possa ter impacto
numa outra eleição vindoura, já será muito positivo. Sempre quando a gente fala isso, a pessoa, não, mas se não for para essa eleição, não adianta nada. Eu costumo dizer o seguinte, se lá em 2003, em 2004, nós tivéssemos negociado para que fosse aprovado o relatório que nós fizemos na comissão especial, que foi relatado, inclusive, pelo deputado Ronaldo Caiado, que não tem nenhuma identidade ideológica comigo, mas que tinha meu apoio, que eu trabalhei também na Comissão de Constituição e Justiça, se nós tivéssemos negociado naquela época aquele relatório para ele valer só 10 anos depois... Já estava valendo. Já valeria para a próxima agora, eleição. né? Então, a gente tem que pensar do ponto de vista temporal a médio e longo prazo. A proposta da presidente Dilma Rousseff de fazer um plebiscito para uma constituinte exclusiva e no auge das manifestações não foi um pouco de afogadilho, não, deputado? Olha, eu vejo que a proposta do plebiscito, ela deixou numa saia justa os opositores ao governo. Por quê? Porque no momento de crise, de debate, a presidenta Dilma falou, olha, eu quero ouvir o povo, vamos conversar com o povo. E aqueles que estavam batendo palmas para as manifestações e de frente da televisão, achando bom o povo se manifestar, achou ruim que o governo chamasse o povo para se manifestar sobre a reforma política. Ora, por quê? Então, eu acho que ali, quem ficou numa situação difícil foi a oposição, porque ela foi pego, digamos assim, diante de um ato falho. Estava batendo palma e achando boas manifestações, como se as manifestações fossem contra o governo, mas quando o governo chamou o povo para se manifestar sobre o plebiscito, falou, não, pera lá, assim também não tanta participação. E só para a gente fechar, então, nós estamos no encerramento do Politeia de hoje, essas denúncias aí envolvendo aumento, na verdade, de membros no PT nacional, algumas pessoas, até um dos candidatos, né, dizendo que pode ter havido corrupção, alguém paga para as pessoas. O que o senhor acha? Aliás, quem que o senhor defende aí, não, né? Nada disso. Na realidade, o que houve aí, Luzenia, é porque está havendo um estímulo muito grande à participação dos nossos filiados. Você acha que é normal aquele tanto de gente a mais? Pois é, aí que é o negócio. Por exemplo, na verdade, na política brasileira, estamos acostumados, os partidos políticos, escolherem os seus presidentes numa reunião de meia dúzia. Reúne lá a comissão executiva, escolhe, né, entra num acordo, no máximo reúne o diretório, ou no máximo reúne os delegados. Eu me lembro aí um partido aí que faz oposição ao nosso governo, esses anos para trás, estava fazendo uma grande propaganda que eles fizeram uma reunião massiva, 800 pessoas reuniram para escolher os dirigentes. E não vou dizer que era ruim, não. É uma reunião representativa. Só que o Partido dos Trabalhadores é o único partido no Brasil onde os seus dirigentes, em nível municipal, estadual e nacional, eles são escolhidos pelo voto direto dos seus filiados. E participa o filiado que está em dia com as suas contribuições com o partido. Então, não é filiado daqueles que filia a rodo na rua, não. É o filiado que está em dia com a sua contribuição. E mesmo assim, só participa quem está em dia com a contribuição, mas todos os filiados têm direito, se estiverem em dia com as suas contribuições. E a nossa expectativa é que mais de 300 mil filiados no Brasil participem. E é por isso que às vezes assusta, até quem mesmo está dentro do PT. Porque fala, esse tanto de gente, aí acha que tem algum problema. Não, é o estímulo do partido, o PT está estimulando as pessoas cada vez mais participarem da atividade política e isso é muito positivo. Está certo. Então, muito obrigada, deputado Rubens Ottoni, por ter nos atendido, ficado conosco aqui neste domingo, final de noite de domingo, né? Espero que venha mais vezes para a gente discutir a política no Brasil. Tá, eu agradeço, Luzenia, você, o Edson, aos nossos telespectadores que nos acompanham e dizer do nosso desejo sincero de poder fazer uma política séria, honesta, competente, uma política baseada na ética, no compromisso social, na participação popular, na defesa dos direitos da cidadania e contribuindo para que o povo cada vez tenha uma política que atenda às suas expectativas. Um grande abraço a vocês, muito obrigado pela oportunidade.